Começa hoje a famosa CPI da Covid, hein? Está marcada para as 10 horas da manhã, a sessão no Senado Federal, comissão especial criada por imposição da Justiça do ministro Barroso. Sempre bom lembrar isso, até pelo assunto que a gente vai trazer na sequência aqui, as decisões das últimas horas, né? CPI que foi colocada goela abaixo do Senado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, depois da confirmação dos seus pares. Mas o que a gente precisa a partir de agora é estabelecer um tipo de regra para o recebimento dessas decisões judiciais, né? Não dá para a gente aturar uma CPI que vai investigar um caso gravíssimo que levou à morte de quase 400 mil brasileiros com interferência judicial à torta e à direita. Ontem, meus amigos, a Justiça tentou barrar a possibilidade do senador Renan Calheiros ser escolhido como relator. Uma decisão judicial, né, que obriga, então, o Senado a impedir o senador Renan Calheiros de ser o relator. O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, já disse que a decisão judicial não pode obrigá-lo a fazer algo que é ilegal. E aí nós temos, no campo paralelo da discussão principal, que é sobre erros e acertos durante a pandemia do coronavírus, nós temos essa discussão sobre essas decisões judiciais. Se virar uma chuva de decisão judicial, essa CPI não vai a lugar algum, né? E nós vamos ficar aqui discutindo interferência de poderes, nós vamos ficar mais uma vez aqui nos debruçando sobre a periferia e não sobre o assunto principal. Por isso é muito importante que se coloque limites. Claro, a gente tem de lembrar sempre aqui, a CPI foi instituída por uma decisão judicial. Como é que ficam as outras decisões judiciais? Eu acredito, e claro que o Cláudio e a Thaís vão dar a opinião deles, e o ouvinte aqui vai formar também a sua opinião, se já não tiver sobre o assunto, que agora é preciso deixar a CPI correr. É preciso deixar com que os senadores tenham aí a sua autonomia para fazer as convocações necessárias, para que eles possam produzir o relatório. E aí o governo faz o jogo dele, a oposição faz o jogo dela, e o mais importante é que a gente cobre aqui a menor exploração política possível nesse caso. E sim, um esclarecimento que é o que o país precisa sobre recursos que foram empenhados, sobre estratégias que foram utilizadas para se combater a pandemia. Afinal de contas, é para isso que esse inquérito está instaurado no Parlamento brasileiro. Agora, se a gente ficar com chuva de decisões judiciais, de juiz de primeira instância, de juiz de segunda instância, de desembargador federal, de ministro do STJ, de ministro do STF, aí vai prejudicar ainda mais o trabalho, né? E a gente tem a grande possibilidade de não sair com um relatório satisfatório. Não sabemos se esse relatório vai ser satisfatório nem se o decorrer da CPI for aquele previsto no regimento interno, previsto na nossa legislação. São os problemas, né, Cláudio Humberto, de uma CPI que nasceu torta, não nasceu pelo caminho, né, que deveria ter nascido, que é justamente a autorização por parte do presidente do Senado Federal. Eu sempre deixei claro aqui que eu sou a favor da CPI, eu fui contra a forma como a CPI foi instaurada por determinação judicial, não é assim que deveria ser. Mas foi dessa forma, a CPI vai começar hoje, a gente vai acompanhar os trabalhos, mas talvez esse seja, e aqui eu jogo para a reflexão de todos e para a participação do ouvinte, um dos efeitos de você começar uma CPI vindo exatamente da canetada de um magistrado. Os outros magistrados também se sentem aí no direito de fazer o mesmo quando são provocados. Nesse caso específico, provocado por uma parlamentar, né, que é muito ligada ao presidente da República, a deputada Carla Zambelli, que foi até o judiciário para impedir que o Renan Calheiros seja o relator. Mas como disse o presidente do Senado, isso muito difícil que aconteça. Vamos acompanhar hoje a partir das 10 horas da manhã e depois interpretar como que vai ser o cronograma de trabalho dessa CPI, que pode, sim, se quiser, produzir aí algo muito interessante para punição daqueles que foram omissos, daqueles que têm uma parcela de culpa por todas essas mortes aqui que aconteceram durante a pandemia no Brasil. Cláudio Humberto está conosco, direto de Brasília, capital federal. E aí, Cláudio, bom dia para você. Muito bom dia Pedro Campos, bom dia Thaís Freitas, bom dia Brasil.
essa CPI nasceu torta, né? Nasceu de uma imposição do Supremo Tribunal Federal, uma imposição do Poder Judiciário ao Poder Legislativo. Mas o Senado aceitou isso candidamente, né? O presidente do Senado, inclusive, o senador Rodrigo Pacheco, não ofereceu nenhuma resistência a essa interferência. Pelo contrário, a primeira coisa que ele disse é que ia cumprir a decisão judicial. Agora ele já muda um pouco, diz que isso é uma interferência, ele se soma ao senador Renan Calheiros, que também alegou a mesma coisa, né, que reclamando, curiosamente, os dois agora reclamam de interferência da Justiça. Quer dizer que o Supremo não foi interferência da Justiça quando mandou instalar a CPI. São aquelas coisas que, assim, essa lhe parece, né, de acordo com as conveniências e as convicções políticas de cada parte envolvida nessa questão. A deputada Carla Zambelli, que provocou essa decisão da Justiça, é ligada ao presidente da República, tanto quanto o PSOL, o Partido Rede, aqueles opositores do presidente da República ingressaram no Supremo com um pedido que resultou na ordem de instalação da CPI. É o jogo político, é a judicialização da política o tempo todo, feita pelos próprios agentes políticos, né? Inclusive daqueles que reclamam da interferência do Poder Judiciário no Congresso Nacional. Aí vai lá, o cara tem alguma coisa para impor ao governo, é facinho, é só entrar no Supremo que o Supremo aprova, né? E também é facinho desfazer isso, é só entrar com algum recurso, etc., e tem grande chance de desfazer qualquer medida nessa direção. O fato é que tudo começou muito torto, mas com toda certeza é uma oportunidade única que o Senado, a própria CPI, né, já constituída, já formada, pelo menos com os seus integrantes já definidos, para que reflitam sobre isso, é uma oportunidade que a Justiça oferece com essa decisão torta, para que os senadores reflitam sobre essa escolha. A escolha de um senador que, para além de muitas acusações que enfrenta de corrupção, de malversação de recursos públicos, em absoluto desacordo com a moralidade, com a ética e etc. e tal, esse senador vai ser o relator, vai ser o juiz de uma investigação, né? Ainda mais em se tratando ele de pai de um governador de estado que é investigável, por ser governador de estado, é investigável pela CPI. Certamente é uma CPI que nasce com a sua legitimidade bastante questionada. Essa eu tenho a impressão que é a principal contribuição dessa decisão da Justiça, que certamente será derrubada, né? É um juiz de primeira instância, juiz da Vara Federal, e isso será derrubado sem nenhuma dificuldade. Mas é mais uma oportunidade para que as pessoas reflitam melhor sobre isso, né? Se a intenção é pegar o presidente, vão pegar, de qualquer jeito, né? Mas assim, que pelo menos a relatoria da CPI seja entregue a um senador minimamente isento, né? Um senador que tenha o respeito de todos, né? Um senador que não corra o risco de sair à rua sendo chamado de ladrão. A gente olha para o Renan Calheiros hoje, a única diferença desse Renan Calheiros para aquele do passado recente, né, nos governos do PT, no qual se envolveu em tantas maracutaias, em tantas denúncias de corrupção, a única diferença para aquele senador é a juba, é a cabeleira que ele ganhou depois daquele implante de cabelos que fez no Recife, e para isso teve que usar, na época ele era presidente do Senado, usou o jatinho da FAB, até para isso, né? Então, assim, vamos aguardar para ver os acontecimentos. Eu trago aqui uma informação de agora mesmo, de uma manifestação dos russos sobre a decisão da Anvisa de ontem de não aprovar o uso da vacina Sputnik V aqui no Brasil, alegando que faltam documentos, etc. O Fundo Russo para Investimento Direto, que é o responsável pelas negociações para fornecimento da vacina Sputnik V ao exterior, lamentou em sua conta oficial do Twitter essa decisão da Anvisa e apontou motivação política
nessa decisão, viu? Quando de recusar no Brasil a autorização para importação desse imunizante. Eles dizem, entre aspas, infelizmente a demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em aprovar a autorização para importação e uso da vacina Sputnik V no país é de natureza política e nada tem a ver com o acesso a informações sobre a vacina ou sobre ciência. É o que está na conta no Twitter desse fundo russo para investimento direto. Apesar disso, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do presidente Vladimir Putin, ele também disse hoje que a Rússia continuará mantendo contatos com o Brasil sobre a vacina Sputnik V e, se necessário, fornecerá informações adicionais à agência reguladora Anvisa, que rejeitou, como a gente sabe, o pedido de importação da vacina. A questão é que se impõe fora isso, né, é que é preciso a gente lembrar que essa vacina russa é adotada, está sendo aplicada nas populações de 69 países. Desses 69 países, 60 têm agências reguladoras, algumas de referência, né? Por que só o Brasil não vê qualidade numa vacina cujos estudos científicos publicados agora, recentemente, né, sobre a fase 3, aqueles ensaios clínicos apontaram uma eficácia de 97,6%. Não consigo entender isso, né? Tanto quanto não consegue entender isso o ministro da Saúde da Argentina, que esses dias estranhou. A Argentina usa 65% das vacinas usadas na Argentina são essa russa, Sputnik. Por que é que o Brasil não pode, né? Por que é que o Brasil rejeita, recusa, cria dificuldades para esse imunizante? Estamos falando só no âmbito do governo federal, de 10 milhões de doses já adquiridas, não é? E também o mesmo tipo de má vontade acontece em relação à vacina indiana Covaxin. E foram contratadas 20 milhões de doses dessa vacina Covaxin. São 30 milhões de doses que já deveriam ter sido aplicadas nos brasileiros. São 15 milhões de brasileiros que já deveriam estar imunizados a esta altura. Muitos deles, inclusive, poderiam ter sido salvos. Gente que morreu por falta de vacina, certamente teria chance de sobreviver ou de nem sequer ser infectado se tivesse tomado essas vacinas, né? Vacinas que são usadas no mundo inteiro. Não há questionamentos com relação à sua qualidade, à sua eficácia e à sua segurança em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. É muito estranha essa decisão da Anvisa. E a Anvisa vem adotando critérios diferentes para o mesmo tipo de decisão. Veja a saia justa. Ontem, isso ninguém prestou muita atenção nessa história, porque era dia de decisão, era mais importante a expectativa da decisão da Sputnik, etc. Mas ontem a Anvisa enfrentou uma nova saia justa em razão dos seus critérios, no mínimo duvidosos, né, para a concessão de uso emergencial ou de uso definitivo da vacina, né? Ontem, o que se verificou foi o seguinte: enquanto a Anvisa cria dificuldades para a Sputnik V, para a Covaxin, etc., exigindo até mesmo documentos que a lei não exige, concedeu o registro definitivo, como a gente sabe, à Pfizer, a vacina americana Pfizer, muito festejada, etc. e tal, sem pedir os documentos obrigatórios. Concedeu o registro definitivo, mediante a expectativa de que a Pfizer depois apresentaria tais documentos. Esses documentos, por exemplo, são documentos relativos ao IFA usado na fabricação da vacina da Pfizer. E aí a vacina da Pfizer disse ontem que, olha, não vai entregar esses documentos. Como é que faz agora? Quer dizer, descobriu-se, somente agora é que nós estamos descobrindo que a Anvisa, ofereceu um tratamento especial, diferenciado, né? A Pfizer, o tratamento que negou aos outros. Aos outros, por exemplo, na questão da Covaxin, aquele certificado de boas práticas, não sei o quê, a lei não exige aquilo não está na lei, que aquilo ali tem, não é um documento exigido pela lei, foi uma invenção da Anvisa, não é? E
E agora essa questão aí do IFA, informações sobre o IFA. Eu acho até que a Pfizer não quer fornecer essas informações, até por razões de segredo industrial, sei lá o quê, né? A mesma dificuldade que o pessoal da Anvisa alega ter tido lá no Instituto Gamaleia, quando eles foram lá visitar o processo de fabricação, tiveram alguma dificuldade lá de acesso a certas áreas da indústria, que é uma indústria isso, né? Tem a ver também com isso, com espionagem industrial, enfim, a gente sabe os interesses e o dinheiro que isso envolve. De qualquer maneira, a Anvisa continua sonegando, criando dificuldades para que o Brasil tenha acesso a vacinas que estão ali, à mão, né, que estão ali próximas dos brasileiros e, portanto, que poderiam ajudar muito a salvar vidas. Mas a Anvisa parece ter outras preocupações, sobretudo de caráter burocrático. Bem, e eu queria começar hoje o Jornal Gente, Pedro, Cláudio, ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, com um assunto que não tem relação direta com Covid, sim, existe. Sim, querido ouvinte, a gente também não aguenta mais falar sobre Covid, sobre vacina, sobre morte, mas é o que a gente tem hoje no pano de fundo. Mas quando aparecem outras coisas, são importantes também de destacarmos que o planejamento do país é o mais importante que a gente pode ter agora. Estou falando da reforma administrativa, que começa timidamente, incipiente, numa proposta que é pouco audaciosa, mas começa na Câmara dos Deputados. Aliás, isso é interessante. A gente observar agora movimentos diferentes na Câmara e no Senado. Porque não adianta ter ilusão. A CPI do Senado vai dominar a pauta do Senado nos próximos X meses, pelo menos 3, talvez mais, se houver prorrogação. Dá para fazer diferente? É claro que dá. Precisa ficar numa tecla só? Não precisa. Mas a gente tem experiência aqui já de outros momentos históricos no país em que CPIs dominaram a pauta e ponto. Essa CPI é uma CPI do Senado, não é uma CPI mista. Portanto, não envolve deputados. O que está fazendo a Câmara dos Deputados agora? Querendo sinalizar que tem um rumo diferente também na condução do parlamento. E ontem aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça a primeira reunião sobre a reforma administrativa. Ainda é o começo do começo do começo do começo do começo. Mas é algo. Esse aqui é o assunto que vai ser o legado que, de alguma forma, vamos deixar para a próxima geração. Pode ser algum legado, pode ser nada. Porque é a decisão de como o país gasta os seus recursos. Aquilo que a gente paga de imposto todo mês, de que forma é aplicado pelo Estado. É aplicado em serviço que reverte para a população, é aplicado em esforços para reduzir pobreza, reduzir desigualdade, ou é aplicado em políticas quase eternas que só consolidam situações injustas. É disso que a gente está falando, como o Estado vai gastar aquilo que arrecada. E aí é claro que se bate na tecla do que o país gasta para manter o seu funcionalismo público. Queria lembrar ao nosso ouvinte, o estudo mais recente que existe a respeito disso foi divulgado pela CNI no fim do ano passado. Por esse estudo, o Brasil é, no mundo, o 7º país que mais gasta com remuneração de servidores ativos e inativos em relação ao seu produto interno bruto. Quem está na nossa frente? Arábia Saudita, Dinamarca, Jordânia, África do Sul, Noruega e Islândia. E aí depois o Brasil. Quem gasta menos com funcionalismo público em relação ao que arrecada nessa lista? Suécia, por exemplo, França, por exemplo, Espanha, Alemanha. Não dá para dizer que são países que tenham má qualidade de serviço público. Ou seja, estamos gastando mal. E é disso do que deveria, pelo menos, tratar a reforma administrativa. Fazer o diagnóstico do que é gasto hoje, do que a gente tem empenhado como compromisso, o que é possível alterar agora e o que é possível alterar num segundo momento, até por questão de direitos adquiridos, constitucionais, etc. É importante que a gente tenha pautas no nosso país correndo paralelas à pauta principal e dominante, e tem que ser assim mesmo, nesse momento tão trágico de pandemia, que, por exemplo, é o que acontece agora na Câmara dos Deputados com a CCJ. É um alento, você vê que tem gente pensando em alguma outra coisa. E já que a gente está falando aqui de funcionalismo público e do quanto o Brasil gasta mal com o funcionalismo, eu queria falar hoje do outro lado. Porque a gente tem batido muito nessa tecla e parece que
a generalização, se ocorre, é sempre injusta. É injusta por quê? Porque a gente não pode colocar no mesmo balaio o funcionário público que trabalha muito, que ganha pouco, que se expõe agora na pandemia, em relação àqueles que ganham muito, que entregam pouco e que, olha, vamos combinar, pouco tem feito nesse momento para ajudar o Brasil. E aí eu queria mandar um abraço especial para todo mundo que trabalha na saúde pública do Brasil, especialmente quem está ali na linha de frente, na vacinação também. A vacinação está funcionando, é lenta porque não tem vacina. Não está sendo suficiente para reduzir o tamanho da calamidade pela qual a gente passa agora. Está indo devagarzinho, mas está avançando. E se isso acontece, acontece porque na ponta existem funcionários públicos dedicados que estão ali todos os dias recebendo as pessoas na vacinação, dia sim, dia também, sábado, domingo, drive-thru, presencial, enfim. Então eu queria mandar também um abraço aqui para eles, porque a gente tem recebido muitos relatos de ouvintes, alguns deles que nunca tinham usado o SUS na vida e que estão agora entrando na vacinação da Covid, isso surpreendendo positivamente com o que vem nos postos de saúde e principalmente com o tratamento que tem recebido. Então é isso, também uma mensagem aqui de solidariedade para quem está nessa luta. São 8h21 no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E se você quiser falar conosco, é por aqui, ó. 11 999 048756. Rede Bandeirantes de Rádio.